A palavra grega physis significa natureza. Por isso, tanto faz falarmos normas físicas ou naturais. Sou o professor Adriano Ferreira e irei apresentá-las a vocês. A natureza é o conjunto das coisas que existem sem a interferência humana. Nela ocorrem processos, reações e relações diversas. Eles movimentam e modificam as coisas naturais. O ser humano, há muito tempo, é fascinado pelos fenômenos naturais. Ele observa e tenta compreender e descrever a natureza. Dessa observação surgem as normas físicas. Elas são, portanto, descrições dos fenômenos naturais. Podemos pensar, por exemplo, na lei da gravidade, uma regra que tenta descrever o que acontece com corpos que possuem massa, ou a ideia da ebulição da água, preconizando que ao nível do mar a água entre em ebulição a 100 graus Celsius, ou ainda a lei da seleção natural de Darwin, tentando compreender a evolução das espécies na natureza. Todas essas regras, como eu disse, explicam fenômenos naturais. A norma física, em sua estrutura, apresenta 3 elementos. O primeiro é a hipótese. Há a descrição de um fato natural, que, se ocorrer, levará necessariamente a um segundo fenômeno natural, que é a consequência. A primeira parte da norma física, portanto, é a hipótese. Há um elemento conectivo que indica uma reação necessária àquela hipótese. Essa reação necessária é a consequência. Pensemos no caso da lei da gravidade. A hipótese é que 2 corpos possuam massa. Se 2 corpos na realidade possuem massa, haverá necessariamente uma força de atração entre eles. Portanto, a regra descreve o fenômeno gravidade, indicando que corpos com massa se atraem. A norma física indica uma relação de causalidade, ou de causa e efeito, na qual a hipótese é a causa, a consequência é o efeito. Se a hipótese ocorrer, ocorrerá necessariamente o efeito. Podemos representá-la pela equação: se A é, B será. A é a hipótese, B é a consequência. Essa norma é descritiva, ou seja, ela se limita a descrever aquilo que é observado. Ela não é imperativa. Ela não é fruto da vontade e da imposição de alguém. Apenas, como disse, deriva da observação neutra e isenta de valores. A norma física é ainda fática. Caso ela descreva um fenômeno de modo errado, ela deve ser alterada e corrigida para se adequar ao fenômeno. Podemos dizer, então, que a norma física deve sempre corresponder aos fatos. Em caso de conflito entre a norma e o fato prevalece, pois ele é natural, e a norma deve ser reelaborada. Por fim, na norma física, a consequência é dada e necessária, ou seja, a consequência é dada pela natureza. Ela é um fenômeno meramente natural. Ninguém escolhe o que vai acontecer como consequência de uma norma física. Ninguém escolhe o que acontecerá se 2 corpos tiverem massa. Eles necessariamente se atrairão.